Olá, bem-vindos a mais uma aula de legislação especial penal e processual penal. Vamos falar agora da prisão temporária, importante instituto previsto na Lei 7.960. Vamos falar também sobre os requisitos que estão na própria lei, no artigo 1º, e também na jurisprudência do STF, jurisprudência recentíssima, de 2022. Vamos falar sobre o procedimento previsto no artigo 2º da Lei 7.960 e também sobre os prazos que são diferentes à regra geral do caso dos crimes hediondos. Vamos então ver do que se trata a prisão temporária. É uma medida cautelar, evidentemente, mas que se diferencia da tradicional prisão preventiva. Por quê? Porque, como se sabe, lá nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, se tem um objetivo com a prisão preventiva que é historicamente diferente do da prisão temporária. Essa diferença passa a ser questionada com o tempo. Mas que diferença é essa? Supostamente, a prisão preventiva poderia também resguardar de maneira mais contundente a ordem pública e assim por diante, o que veio a ser afastado na medida em que surge a mega reforma penal, ao passo que a prisão temporária se importaria, mas com as averiguações, não tanto com uma análise sobre a liberdade individual do acusado, se preocuparia mais com o processo por si só, o que é enfrentado e também, de certo modo, afastado pela recente jurisprudência do STF. Por então, é isso que nós temos, né? Uma situação em que nós temos um instituto que historicamente visa algo, que visa as averiguações no processo penal, mas já não pode ser somente este algo. É um instituto que prevê algo mais. Então, vamos por partes. A prisão temporária, ela é de difícil compreensão já na parte normativa. O artigo 1º da Lei 7.960 estabelece quais são os requisitos da prisão temporária. Então, nós temos o primeiro requisito, inciso 1º, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito processual. Então, interessante nós pontuarmos aqui que ela tem esse viés pré-processual, né? Tem esse viés pré-processual. E nós temos aí um inciso 2º que fala sobre a residência fixa, e eu já digo o seguinte: esse requisito da residência fixa não existir, tá? Já não existe mais. Tá? Já não existe mais. Não interessa se o indivíduo tem ou não tem residência fixa. O fato de ter residência fixa pode vir a ser analisado como sendo um elemento a mais diante de um quadro fático, elaborado, complexo para fins de decretação temporária. Porém, a ausência de residência fixa, nos termos da recente jurisprudência do STF, não é mais por si só algo que venha a ensejar essa prisão temporária. Prosseguindo, então nós temos a possibilidade de se ter essa questão da prisão temporária quando ela for imprescindível, tá? Quando ela for imprescindível, ou seja, nós temos que ter o inciso 1º sendo conjugado com o inciso 3º. Deve haver fundadas razões, de acordo com a prova admitida na legislação penal sobre autoria e participação do indiciado em uma série de crimes, ou seja, somente alguns crimes ensejam a prisão temporária. Nós temos um rol que é taxativo. O rol do artigo 1º é taxativo, mas é importante nós destacarmos como esses crimes são graves, né? Trata-se de homicídio doloso, trata-se de estupro, trata-se, por exemplo, de genocídio, somente crimes mais graves, né? Tráfico de drogas e assim por diante. O rol é extenso
e, infelizmente, para fins de concurso público, ele há de ser memorizado. Cai em prova do Ministério Público, cai em prova, às vezes, de uma carreira policial, tá? Infelizmente, para quem quer uma carreira específica, né, tem que memorizar o dispositivo. E eis que, então, esses dispositivos previstos no artigo 1º têm que ser entendidos sob o viés de um processo penal garantista, humanista e assim por diante. E é por conta disso que o STF, ao julgar duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, quais sejam a ADI 4109 e a 3360, em 2022, veio a estabelecer alguns requisitos a mais, está bem? Então, o STF, no voto do ministro Gilmar Mendes, estabeleceu que não pode ser decretada a prisão temporária para fins de meras averiguações. A averiguação por si só não pode ensejar uma prisão temporária. Precisa-se por causa da prova. Não, não basta isso. Deve ser feita uma análise maior. Que prova é essa e assim por diante? Né? Quão indispensável é? E aqui já surge mais um requisito que a própria lei já fala, mas o STF veio a reiterar. Deve haver imprescindibilidade. Tá? A prova deve ser imprescindível. Não é uma prova qualquer. A prova tem que ser imprescindível. Outra questão importante. Deve haver indícios de autoria e materialidade, ou seja, a prisão temporária, neste ponto, ela se assemelha com a prisão preventiva, tá? Se assemelha, mas reitero, continua tendo uma natureza distinta. Outra questão importantíssima que a jurisprudência, principalmente do STJ, já falava. O pedido de prisão temporária tem que vir com elementos concretos ao tempo do pedido. Que quer dizer o seguinte, quando a prisão temporária for requerida, deve ser provado que naquele momento é possível que uma prova se perca. É possível que o processo seja comprometido de alguma maneira. Está bem? Portanto, quando se tem esse pedido tem que ser contemporâneo. Tá, e você pode pensar, mas o pedido não deveria ser sempre contemporâneo? Por vezes havia pedidos extemporâneos. Às vezes, em um contexto passado, o indivíduo queimou uma prova, o indivíduo deturpou os fatos de alguma maneira, e eis que, no momento em que o pedido de prisão temporária ele é apresentado, o indivíduo já não realiza mais nenhuma conduta nesse sentido. Portanto, essa questão da contemporaneidade, né, o pedido ter que ser contemporâneo àquilo que está acontecendo. Não pode se fundar a algo que aconteceu no passado. Mais um importante ponto dessa decisão do STF. Então, o quadro fático, né, tem que ser contemporâneo ao pedido. Mais uma questão importante. A medida deve ser adequada à gravidade do crime. Né? Somente crimes mais graves ensejam prisão temporária, nos termos do artigo 1º, e não basta que nós tenhamos um crime grave ocorrido, melhor dizendo, né? A medida deve ser adequada, deve se analisar de que maneira que uma prisão temporária ela se adequa ao grau de gravidade que é do crime que ocorreu. Mais uma questão. O caráter subsidiário da prisão temporária, tal qual acontece com a interceptação telefônica, deve ser demonstrado no pedido de que maneira que outras medidas cautelares menos graves não seriam capazes de alcançar aquele fim. Se você consegue obter aquela prova com uma busca e apreensão, então realize a busca e apreensão. Não determine uma prisão temporária, juiz. Determine a busca e apreensão. Nós temos aqui o princípio da subsidiariedade, nos termos da jurisprudência do STF, assemelhando-se aqui o instituto ao da interceptação telefônica. E, no mais, não obstante tudo isso que a gente falou, tá? Nós temos o seguinte:
uma discussão importante. Então, nós temos esses requisitos a mais que foram trazidos. Deve haver indícios de autoria e materialidade, então com a prisão preventiva. Residência fixa por si só não é mais importante, né? Não enseja mais a prisão temporária. Deve haver a adequação ao caráter subsidiário, bem como deve haver a imprescindibilidade e meras averiguações não ensejam mais a prisão temporária. Ou seja, esse instituto aí ficou mais complexo, né? Um pouco mais complexo. E possivelmente você esteja pensando aí, será que não ficou parecido com a prisão preventiva? E agora, uma questão importante é a seguinte: o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, ele chegou a dizer que para a prisão temporária deveria se unir os requisitos da prisão preventiva com os próprios da prisão temporária, né? Deveria se falar de um perigo abstrato, né? De uma ordem pública e assim por diante. Porém, neste ponto, o ministro Gilmar Mendes não foi seguido. Portanto, permanece a diferenciação da prisão temporária da prisão preventiva. Não se engloba o requisito da prisão preventiva no âmbito da prisão temporária. Até porque, se fosse assim, a temporária iria perder o seu caráter. Se fosse como o ministro Gilmar Mendes defendeu, não haveria mais sentido nós termos uma prisão temporária. Para que ter uma prisão temporária se ela é mais difícil de ser obtida do que uma prisão preventiva? Para que se ter uma prisão temporária se ela seria uma prisão preventiva mais difícil, com menor prazo e com rito diverso? Não faria sentido, né? Neste ponto, o ministro Gilmar Mendes foi vencido e o STF, como um todo, manteve natureza distinta da prisão temporária em relação à preventiva. Mas algumas questõezinhas importantes aqui para a prisão temporária. O procedimento dela é muito único, tá? Bastante peculiar. Nós temos o artigo 2º ditando o procedimento. Então tá, artigo 2º. Vou ler aqui para vocês: a prisão temporária será decretada pelo juiz, ou seja, órgão judicial, necessariamente em fase da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Somente esses dois entes, representação de autoridade policial ou requerimento do MP. E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, vamos ver aqui, ó. O prazo ele é de 5 mais 5. Prazo de 5 mais 5. E aqui surge aquela comparação com a prisão preventiva. E o prazo da prisão preventiva? Qual que é? O prazo da prisão preventiva é maior, né? Nos termos do CPP, artigo 316, parágrafo único, o prazo da preventiva é de 90 dias. Importante diferenciação. Prisão preventiva possui o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, tá? Mas não há um óbice com relação ao número de renovações. Prisão temporária é 5 mais 5 e acabou, tá? 5 mais 5 e acabou. Será sempre 5 mais 5 e acabou? Não, por quê? Porque será, primeiro lugar, será até 5 dias, tá? O juiz não é obrigado a decretar a prisão temporária por 5 dias, ele pode decretar por 2, 3, tá? É até 5 dias, prorrogável por até mais 5 dias. Ou seja, ele pode decretar por 5 dias e prorrogar por mais 1, mais 2 e assim por diante. Igualmente com a prisão preventiva, é até 90 dias, mas não necessariamente 90, pode ser 45, enfim, o caso concreto que vai trazer os elementos que vão ensejar este período. E outra coisa, vai ser sempre 5 mais 5? Não, tem a hipótese dos crimes hediondos, previstos na Lei 8.072. E aqui tome cuidado. O que é o crime hediondo? O crime hediondo é aquele previsto no rol taxativo
da Lei 8.072. O artigo 1º é que vai trazer lesão corporal, roubo, e assim por diante, estupro, né? Tem alguns crimes, tá? Tem alguns crimes que vão ter, então, um prazo diferente, e esse prazo vai ser nos termos do artigo 2º, tá? Nos termos do artigo 2º da Lei 8.072, será artigo 2º, parágrafo 4º, 30 dias, tá? 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Portanto, 30 mais 30. Está bem? Então, prazo da prisão temporária, 5 dias mais 5 dias, regra geral, e se o crime for hediondo, será 30 mais 30. Por exemplo, estupro, né? O estupro é um crime que enseja prisão temporária, porque está no rol do artigo 1º da Lei 7.960, mas o estupro é também crime hediondo, né? É também crime hediondo o estupro. Portanto, para o estupro, por exemplo, você vai ter uma prisão temporária de até 30 dias, prorrogável por até mais 30 dias. Voltando agora à parte do procedimento. Voltando ao artigo 2º, né, nós temos prazo de 5 dias, que pode ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá? E eis que, quando o juiz vier a decretar a prisão temporária por conta de uma representação da autoridade policial, antes ele deve ouvir MP. Procedimento aqui, ó, artigo 2º, o juiz deve ouvir o MP sempre, né? Ou o MP está apresentando o pedido, ou se for autoridade policial, o juiz deve ouvir o MP. Portanto, a oitiva do MP ela passa a ser obrigatória, né? O MP vai sempre participar ativamente no processo de decretação. Não cabe a decretação de prisão temporária de ofício, tal qual já não cabe mais decretação de prisão preventiva de ofício. Não cabe agora no sistema brasileiro, né, a decretação de prisão nenhuma de ofício pelo juiz. Tá? O juiz, no uso de sua atividade, de sua prerrogativa institucional, né, não pode mais determinar prisão nenhuma de ofício no sistema brasileiro. Outro ponto importante, parágrafo 2º, artigo 2º, fala que deverá haver uma fundamentação, isso advém de ordem constitucional, e tal deve se dar em 24 horas, ou seja, a prisão temporária tem essa questão da urgência, tá? Da urgência. Mais uma questão. Parágrafo 4º-A. O juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício, porém, ele pode, tá? Ele pode, nos termos do parágrafo 4º, tá? Então, nos termos do parágrafo 3º, o juiz pode, de ofício, determinar que o preso lhe seja apresentado. Tá? Decretar a prisão de ofício não pode, mas determinar que o preso lhe seja apresentado, isto é possível nos termos do parágrafo 3º. Outra questão importante, a prisão só poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial, está bem? E eis que nós temos uma questão bem interessante nos termos do parágrafo 7º, artigo 2º, parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem de autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Olha só o que acontece aqui, tá? Então, nós temos o seguinte, vamos entender o parágrafo 7º. Vamos supor que tenha sido expedida, né, a respectiva prisão temporária e o indivíduo esteja, né, preso.
E ele ficou preso do dia 1º até o dia 3º, tá? Do dia 1º inteiro até o dia 3º, ele ficou preso nos termos da ordem judicial e foram realizadas as respectivas diligências e tudo mais. E eis que eu faço a seguinte pergunta: é necessário um alvará de soltura agora? Se você atua na área processual penal, você sabe, né, que para que o preso saia é necessário um alvará de soltura. Né? Você tem, então, autoridade judiciária expedindo, né, esse alvará de soltura. Porém, em sede de prisão temporária, a ótica é diferente. Em sede de prisão temporária, a própria autoridade que realiza a prisão, que custodia o indivíduo, já deve soltá-lo quando expirar o prazo da respectiva prisão temporária. Aqui, a prisão temporária tem um prazo fixo, determinado. Então, se o indivíduo ficou do 1º ao 3º, como nos termos do mandado, né, preso, ele deve restar solto. Nós temos aí essa questão operacional, que é a dispensa do alvará. E a questão é, acabou o prazo da prisão temporária, ele sempre vai ser solto? A resposta é não, tá? Porque nos termos do próprio dispositivo, se neste interregno acontecer a prorrogação ou a decretação da prisão preventiva, então, se neste período for determinada a prorrogação ou a decretação de uma prisão preventiva, ele poderá, né, permanecer preso neste cenário específico. Então, com relação à prisão temporária, é isso. É um conteúdo, relativamente falando, um pouco mais leve, né, mas muito relevante, especialmente na medida em que se teve essa recente decisão do STF. A recente decisão do STF que veio a trazer uma série de requisitos não previstos anteriormente para a prisão temporária. Então, retomando o que nós vimos agora, vimos a prisão temporária, que encontra-se regulada basicamente pela Lei 7.960, possui requisitos no artigo 1º, sendo que, atualmente, o fato da pessoa não possuir a residência fixa não enseja mais a decretação da prisão temporária. Os requisitos são o artigo 1º, que tem esses dois grandes incisos, o 1º e o 3º, que devem ser analisados conjuntamente. Em sede de análise de artigo 1º, inciso 1º, a jurisprudência do STF acrescentou alguns requisitos. Vamos rememorá-los. São que a prisão temporária não pode servir para meras averiguações, deve haver a imprescindibilidade, deve haver indícios de autoria e materialidade do acusado, os fatos têm que ser contemporâneos ao pedido, não pode-se apresentar um pedido com base em fatos muito passados, muito distantes. A medida deve seguir o princípio da adequação, ou seja, ela deve ser adequada à gravidade do crime, bem como ela tem que ter o caráter subsidiário. Somente se outras medidas cautelares não puderem atingir determinado fim, é que se exara a prisão temporária. Não obstante isso, a prisão temporária possui um rol taxativo de crimes, né? Somente alguns crimes previstos no artigo 1º da Lei 7.960 é que podem ser objeto, né, de prisão temporária, enfim. Então, nós temos também o seguinte, os prazos. Quais que são os prazos da prisão temporária? Regra geral, 5 dias, até 5 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 5 dias, até mais 5 dias. Precisa ser 5? Não, pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E assim por diante não, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Regra geral, e não há possibilidade de se prorrogar depois disso. E não há mais nenhum outro pedido posteriormente. Diferentemente, aqui é uma observação do que acontece com a prisão preventiva. A prisão preventiva tem o prazo de 90 dias, prorrogável por inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. O prazo será sempre de 5 mais 5, ou melhor dizendo, até 5 mais até mais 5? Não, porque para os crimes hediondos, que são aqueles previstos na Lei 8.072,
nós temos um prazo que é de até 30, prorrogável por até 30. Neste caso aqui, bem como na regra geral, quando você for fazer a prorrogação, deve comprovar a imperiosa necessidade, está bem? Imperiosa necessidade, essa forte necessidade. Voltando ao procedimento, a prisão temporária não pode ser determinada de ofício. E aqui reitero que não é mais possível decretação de prisão nem temporária nem preventiva, né, pelo juiz de ofício no Brasil. Isso não é mais possível, né? As prisões provisórias já não podem ser determinadas de ofício. Com relação ao procedimento, o artigo 2º, parágrafo 2º é muito cobrado, tá? É muito cobrado, especialmente na medida em que se fala da necessidade de oitiva do Ministério Público quando o pedido de prisão temporária é feito através de representação da autoridade policial. Não obstante a impossibilidade de decretação de prisão temporária de ofício, o juiz pode pedir que lhe seja apresentado o preso nos termos do parágrafo 3º. E, para finalizarmos, quando escoa, né, acaba se esvaziando o prazo da prisão temporária, se exaurindo esse prazo, o preso deve ser posto em liberdade imediatamente. Tá? Ela tem um prazo específico que deve ser observado pela autoridade custodiante, está bem? Ou seja, não é necessário um alvará de soltura para que o preso seja solto. Vai ser sempre assim? Realizada a prisão temporária, o preso vai ser sempre solto quando ela acaba? Não, porque se nesse interregno for decretada uma prisão preventiva, por exemplo, né, ou então prorrogada a prisão temporária, não há necessidade de se colocar o preso solto para que o mesmo seja depois levado novamente à prisão temporária. Então, foi isso sobre a prisão temporária. Esses são os tópicos centrais e desejo a você bons estudos.